Existe um momento silencioso que muita gente já viveu, mas quase nunca interpreta com atenção. Você entra em um cômodo da casa e de repente não lembra o motivo de ter ido até ali. Para por alguns segundos, Tenta puxar a memória e só depois a lembrança volta. Em outras situações, o nome de alguém conhecido simplesmente não vem à mente, mesmo você sabendo exatamente quem é a pessoa. Ou então você repete uma pergunta sem perceber que já havia feito minutos antes a mesma pergunta. Esses episódios parecem comuns, quase automáticos e geralmente são explicados com uma frase que você provavelmente já ouviu ou até já disse, Isso é normal da idade. Mas é justamente aqui que começa um erro que pode atrasar o cuidado com algo muito mais importante. Nem todo esquecimento faz parte de um envelhecimento saudável. E mais importante do que isso, alguns sinais podem surgir de forma muito sutil anos antes de um diagnóstico mais claro de comprometimento cognitivo, incluindo aí o Alzheimer. Eles não aparecem de forma brusca, não chamam a atenção no início. Pelo contrário, se misturam com a rotina, como pequenas falhas que parecem inofensivas. E é exatamente por isso que acabam sendo ignorados por tanto tempo, até que começam a impactar áreas mais importantes da vida. Antes de avançar, existe uma dúvida comum que precisa ser esclarecida, porque ela muda completamente a forma de entender esses sinais. Muitas pessoas usam os termos como se fossem a mesma coisa, mas existe uma diferença importante. Demência não é uma doença específica, é um termo geral usado para descrever um conjunto de sintomas que afetam a memória, o raciocínio e o comportamento a ponto de interferir na vida diária. Já o Alzheimer é uma das causas mais comuns de demência. Pense como um guarda-chuva. A demência é o guarda-chuva e o Alzheimer é uma das condições que estão dentro desse guarda-chuva. Existem outras causas, como alterações vasculares no cérebro, deficiência de nutrientes e até efeitos de algumas doenças ou medicamentos. Por isso, identificar a causa correta é essencial, porque nem toda demência evolui da mesma forma e algumas podem ser tratáveis quando descobertas cedo. Agora que tudo isso está claro, fica mais fácil entender a diferença entre o que é esperado com o envelhecimento e o que pode ser um sinal de alerta. Com o passar dos anos, é normal que o cérebro leve um pouco mais de tempo para acessar algumas informações. É como se a lembrança estivesse guardada, mas demorasse um pouco mais para ser encontrada. Você sabe que sabe, só precisa de alguns segundos a mais. Já nos casos que merecem atenção, a diferença é outra. A pessoa não apenas demora, ela não consegue lembrar, mesmo tentando, se esforçando. Ou então esquece completamente algo recente, como uma conversa ou uma informação importante. No dia a dia, isso aparece de forma muito prática. Esquecer onde colocou um objeto e depois lembrar ao refazer o caminho, é algo comum. Agora, esquecer para que serve aquele objeto ou não reconhecer algo familiar já não segue o mesmo padrão. Da mesma forma, esquecer um compromisso isolado pode acontecer com qualquer pessoa, mas esquecer repetidamente compromissos importantes, mesmo quando anotados, já é um sinal que merece ser observado com mais cuidado, tá bom? Mas antes de falar dos sinais mais importantes, mais específicos, se você quiser acompanhar conteúdos mais curtos, mais rápidos, coisas do meu dia a dia, me siga lá no meu Instagram, tá bom? Lá eu sempre trago informações sobre saúde com vídeos mais curtos, postagens, fotos, tá bom? E não se esqueça de se inscrever também aqui no canal e ativar o sino de notificações. Aqui o conteúdo é mais longo, mas eu tento trazer a melhor informação possível para que você cuide melhor da sua saúde, tá bom?
Bom, nos estágios iniciais, né, os sinais são discretos e muitas vezes passam despercebidos. A pessoa pode começar a repetir histórias sem perceber, conta a mesma coisa várias vezes para as mesmas pessoas, como se fosse a primeira vez. Também pode surgir dificuldade aí para encontrar palavras simples durante uma conversa. Não são termos difíceis, são palavras do cotidiano mesmo, aquelas que sempre estiveram ali. Isso gera pausas, trocas de palavras ou até frases que ficam incompletas. Além disso, pequenas falhas em tarefas rotineiras começam a surgir. Atividades que antes eram automáticas passam a exigir mais atenção. Seguir uma receita simples pode gerar dúvidas. Organizar uma sequência de tarefas pode parecer mais difícil. E muitas vezes, quem percebe essas mudanças primeiro são as pessoas ao redor, tá? Familiares, amigos ou colegas começam a notar pequenas diferenças que a própria pessoa ainda não reconhece com clareza, tá? Eu vou citar aqui o caso, por exemplo, de meu sogro. Mora no mesmo local há 70 e poucos anos e um belo dia ele simplesmente esqueceu o caminho de casa já estando perto de casa. E ficou meio que perdido e desesperado, a sorte que ele é muito conhecido na região. E as pessoas aí, vão lá e levou ele para casa, tá? Hoje ele está fazendo acompanhamento, está fazendo os exames para poder ver o que é que tem, se foi só questão de estresse, né? Já que passou por diversos momentos de estresse, tem passado por muita coisa, então pode ser só o estresse. Mas é importante investigar, tá? Porque associado a isso vieram também outros momentos de esquecimento, né? Então é importante a gente ter um olhar para essas coisas. Bom, com o passar do tempo, esses sinais podem começar a interferir na rotina de forma mais evidente, tá? Surge aí dificuldade para lidar com tarefas que exigem planejamento, como organizar finanças ou cumprir compromissos. A pessoa pode se sentir mais confusa em atividades que antes dominavam bem. Em alguns casos, aparece uma leve desorientação, como ter dificuldade em caminhos conhecidos, como eu citei no meu sogro, ou se confundir aí com horários e dias da semana. No início, isso não acontece o tempo todo, o que faz parecer menos importante, mas já é um sinal relevante, tá? Outro aspecto que muita gente não associa ao início de problemas cognitivos são as mudanças emocionais e comportamentais. O cérebro não cuida apenas da memória, ele também regula emoções, decisões e comportamentos. Por isso, alterações como irritabilidade sem causa clara, perda de interesse por atividades que antes davam prazer e aumento da ansiedade podem surgir também. Em alguns casos, familiares relatam mudanças na personalidade da pessoa. Aquela pessoa mais tranquila pode se tornar mais impaciente, ou alguém mais ativo pode começar a se isolar sem motivo aparente. Para entender por que tudo isso acontece, vale imaginar o cérebro como uma grande rede aí de caminhos interligados. Cada pensamento, lembrança ou decisão depende da comunicação entre diferentes áreas. Essa comunicação acontece por meio de células chamadas neurônios. No Alzheimer e em outros processos neurodegenerativos, essas conexões começam a se perder aos poucos. É como se algumas estradas fossem sendo bloqueadas ou deixassem de existir. Quando essas conexões falham, a informação não consegue circular como antes. Isso explica por que a memória começa a falhar, porque as palavras desaparecem, porque tarefas simples ficam mais difíceis. No início, o cérebro ainda consegue contornar essas falhas, criando caminhos alternativos. Por isso, os sintomas são leves, mas com o tempo, essas falhas se acumulam e começam a impactar de forma mais clara o funcionamento do dia a dia. Esse processo costuma evoluir lentamente e esse é um ponto crucial. Muitas pessoas convivem com esses sinais por anos sem buscar ajuda, justamente porque
tudo parece leve demais para ser preocupante. Só que quanto mais cedo esses sinais são percebidos, maiores são as chances de agir de forma adequada. E agir cedo não significa apenas tratar uma doença. Significa entender o que está acontecendo e cuidar do cérebro com mais consciência. Aqui é importante fazer uma pausa para evitar um erro comum. Nem todo problema de memória é Alzheimer. Existem várias causas que podem afetar a memória e que são tratáveis. A deficiência de vitamina B12, por exemplo, pode prejudicar o funcionamento do sistema nervoso. Essa vitamina ajuda na manutenção das células do cérebro. Quando está baixa, é como se o sistema ficasse mais lento. O sono também tem um papel fundamental. Durante o sono, o cérebro organiza e armazena informações, como se estivesse arquivando tudo que foi vivido ao longo do dia, né? Dormir mal de forma contínua compromete esse processo. Outro ponto, o estresse crônico também interfere. Níveis elevados de cortisol, que é o hormônio do estresse, afetam áreas do cérebro ligadas à memória, dificultando o funcionamento adequado. Talvez você já tenha passado, naquele momento que você está estressado, você tenta lembrar alguma coisa e não vem de jeito nenhum, por causa do estresse, tá? Além disso, alguns medicamentos de uso contínuo podem influenciar a memória, especialmente com o passar dos anos. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Um exemplo bastante comum são os calmantes da classe dos benzodiazepínicos, como o clonazepam, tá? Que muitas pessoas aí utilizam para ansiedade ou para dormir. Esses medicamentos atuam desacelerando o funcionamento do cérebro. Isso pode ajudar no curto prazo, mas com o uso prolongado pode afetar a atenção, a concentração e a formação de novas memórias. É como se o cérebro ficasse um pouco mais lento para registrar e recuperar informações. Outros medicamentos também podem ter esse efeito, como alguns antialérgicos mais antigos, certos antidepressivos, remédios para dor com ação no sistema nervoso e até alguns relaxantes musculares. Isso não significa que esses medicamentos são proibidos ou que devem ser interrompidos. Preste atenção! Significa que o uso precisa ser acompanhado e reavaliado por um profissional de saúde, especialmente quando surgem alterações na memória. Além disso, alterações hormonais também, como as que ocorrem na menopausa, também podem influenciar a concentração e o raciocínio. Por isso, olhar apenas para os sintomas sem investigar a causa pode levar a conclusões equivocadas. Cada organismo responde de uma forma e entender o contexto faz toda a diferença. Então, quando é o momento de procurar ajuda, Tenório? O ponto principal não é um episódio isolado, é o padrão, tá? Se os esquecimentos se tornam frequentes, se começam a interferir na rotina ou se pessoas próximas percebem mudanças consistentes, esse é o momento de buscar uma avaliação profissional. Esse passo não deve ser visto como motivo de medo, mas como uma atitude de cuidado. O diagnóstico precoce permite entender o que está acontecendo e agir com mais precisão. Em muitos casos, é possível tratar causas reversíveis, tá? Que pode mudar. E mesmo quando existe um processo neurodegenerativo, o acompanhamento precoce ajuda a retardar a progressão e preservar a qualidade de vida por mais tempo. Agora, existe uma parte que depende diretamente de você. Existem hábitos que ajudam a proteger o cérebro ao longo dos anos. Eles não são garantias e isso precisa ficar muito claro, mas funcionam como fatores de proteção. Manter o cérebro ativo é um deles. Aprender coisas novas, ler, conversar e se desafiar mentalmente fortalece as conexões entre os neurônios. E uma das melhores coisas é aprender um instrumento musical. Falo isso porque eu fui músico por 20 anos, hoje eu ainda insisto em tentar aprender a tocar guitarra, Eu fui baterista profissional, hoje eu tento aprender a tocar guitarra.
comecei com o teclado, então eu estudei um pouco sobre isso e hoje eu posso te dizer que é uma das melhores coisas que você pode fazer em qualquer idade. Muita gente fala que aprender um instrumento, que tocar um instrumento musical é dom, não. Tem pessoas que têm facilidade, sim, mas qualquer pessoa pode aprender desde que ela queira, tá bom? Outro ponto, a atividade física também tem um papel importante aqui. Quando você se movimenta, melhora a circulação de sangue no cérebro. Isso leva mais oxigênio e nutrientes para as células nervosas. Além disso, o exercício estimula a liberação de substâncias que ajudam os neurônios a se manterem saudáveis e conectados. O sono de qualidade é outro pilar essencial. Durante o sono, o cérebro realiza uma espécie de limpeza. Ele elimina resíduos acumulados ao longo do dia que podem prejudicar o funcionamento quando se acumulam. É como uma manutenção diária aí do sistema, tá? Sem isso, o desempenho cerebral fica comprometido. A memória fica um caos se você não dorme bem. A alimentação equilibrada também contribui. Nutrientes como vitaminas do complexo B, gorduras boas e antioxidantes ajudam no funcionamento do cérebro. Mas é importante reforçar que não existe alimento milagroso, tá? Não existe alimento milagroso. O foco deve ser o equilíbrio na constância, tá? O equilíbrio e na constância, respeitando as necessidades de cada pessoa. A interação social também faz a diferença e poucas pessoas dão importância a isso. Conversar, conviver e trocar experiências ativa várias áreas do cérebro ao mesmo tempo. Isso ajuda a manter as conexões funcionando. O isolamento social, por outro lado, pode acelerar o declínio cognitivo. No fim, existe uma mensagem que vale levar com você. O corpo costuma dar sinais antes de problemas maiores aparecerem. Esses sinais não devem ser ignorados, mas também não precisam gerar medo. Observar, entender e agir com consciência é o caminho mais seguro. Agora eu te convido a refletir com calma. Você ou alguém próximo já apresentou alguns desses sinais de forma repetida? Não precisa responder para ninguém, apenas observe. Essa consciência já é um passo muito importante, porque cuidar da saúde do cérebro não começa quando o problema está avançado, começa quando você decide prestar atenção. E se esse conteúdo aqui fez sentido para você, compartilhe com alguém que pode se beneficiar dessa informação. Muitas vezes uma simples conversa, um simples vídeo pode ajudar outra pessoa a perceber algo importante. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.